Bom dia, gente. Hoje sai a convocação do CNU para a discursiva. Eu tô descendo e subindo as escadas aqui para ver se dá um ânimo para acordar. São 5h20, mais ou menos. Acabei acordando um pouco mais tarde. Eu vou estudar hoje de manhã 2 horas de português. Então, agora eu vou subir as escadas de novo. E vou estudar ortografia hoje de manhã, só fazer questões. Vou resolver essas questões da FCC. São 120 questões. Então, bora. Eu ainda me sinto muito perdida estudando português e porque é uma matéria muito extensa, eu tenho dificuldade, não sei se esse método que eu uso para as outras matérias de estudar e depois fazer questões, se é o método mais certeiro, porque são muitos assuntos, muitas questões, muitas bancas e eu tô começando a achar que o português demanda um método de estudo um pouco diferente. Então, tô muito insegura com essa matéria. Não saber qual é a banca do meu concurso atrapalha muito o meu estudo em relação ao português. Então, tá sendo bem difícil para mim conciliar esses aspectos. Oi, queridos. É quinta-feira de manhã, 10 horas da manhã. Ontem saiu o resultado do CNU, né? E aí eu fui convocada para 3 cargos para prestar a discursiva. E aí no cargo de mais vagas, que a nota de corte foi 96, eu acho, algo assim, 96 ou 93, não lembro agora, eu fiquei com 113 pontos. E em outro cargo lá que eu nem lembro, eu fiquei com 116. Então foi uma pontuação boa, eu acho, né? Essa nota de corte foi 96, acho que foi uma pontuação boa. Então eu fiquei feliz, sim. Mas não é aquela felicidade assim, tipo, uhul, porque tem redação ainda pra fazer, né? São 2 discursivas em 3 horas ou 3 horas e meia, não lembro agora direitinho, vou ter que até olhar isso. E começar a treinar, né? Porque, assim, eu não sei se eu sei escrever bem, sabe? Na verdade, eu não sei escrever bem. Na verdade, sabe o que é? Eu acho que eu sei escrever e claro que eu venho melhorando a minha escrita desde que eu comecei a estudar português, porque estudando português tu aprende a escrever melhor. E só que o primeiro CNU que eu fiz, eu acho que eu fui mal na redação, porque eu não tinha essa visão ampla, esse conhecimento mais sentado, que eu chamo, né? Que eu digo que uma hora o conhecimento senta na cabeça da gente e a gente começa a ter uma visão mais ampla da administração pública. Eu acho que eu tô nesse lugar, assim, que eu consigo ter uma visão mais estratégica da administração e isso me ajuda a escrever melhor. Então, eu ainda não treinei redação, mas eu vou treinar, assim, tipo, de escrever mesmo, pro CNU em específico. Esse domingo eu quero fazer um simulado para quebrar essa inércia que eu tô, porque eu acho que eu tô com um pouco de medo de encarar a folha. Mas eu preciso treinar, senão vai chegar o dia da prova e eu não vou conseguir, sabe? Eu não vou ter nem ideia do tempo, da velocidade que eu vou ter que usar, todas essas coisas que são bem importantes. Oi, povo. 9 da noite. E eu tô estudando pra redação do CNU porque eu tirei uma nota boa. Então, acho que agora me bateu um pouco essa realidade. E eu vou começar a estudar mais valendo pra discursiva mesmo. E é isso, tô aqui. Bom dia. Hoje é quinta. Não, mentira, hoje é sexta-feira. Ainda bem, porque eu passei ontem um dia achando que ontem era sexta-feira. E são 5h23. Já tô aqui com meu computador ligado, meu cafezinho, que aliás tá uma delícia. Eu amo café, é minha bebida viciante. E já tô pronta pra estudar. Vou estudar 2 horas de raciocínio lógico hoje de manhã. E à noite eu vou fazer uma redação pro CNU. Eu decidi isso, assim, que eu vou dar uma focada no CNU, porque eu tirei uma boa nota, então talvez seja bom dar esse gás, né? E acho que no mais é isso. Tá um clima, assim, tão bom, porque tu pode usar um short, mas tu tem que usar casaco, sabe?
Então esses são os meus dias perfeitos, assim, meio friozinho e quente ao mesmo tempo. Mas é isso. Estou indo e trago notícias. Então, quase 7 horas. Eu tô fazendo questões de equivalência. Eu fiz do PDF da FGV, questões da FGV, porque eu vou fazer o Tribunal de Justiça, né, que é a banca FGV. E aí eu achei bem tranquilo, assim, então eu acho que é uma coisa assim que eu tenho que decorar, por exemplo, as equivalências do cientão e as negações, a negação do cientão. E aí tu resolve a maioria das questões da prova. Então é uma coisa que dá pra até ver de última hora, assim. Mas é bom fazer questões pra fixar, né? Ah, achei que eu tava falando e não tava gravando. Por isso a pausa. E aí agora tô fazendo, vou usar a última hora restante, né? Faltam 40 minutos para fazer questões de equivalência, negação de múltiplas bancas. E aí eu vou ter dado como encerrado esse assunto e vou partir para o próximo tópico de raciocínio lógico, a próxima vez que vai ter essa matéria no ciclo. Ai, mas eu tô muito feliz de terminar um tópico. E eu tava pensando um pouco assim, eu não vou me atucanar com o português, né? Não lembro se eu comentei aqui ontem que eu tava me sentindo muito perdida estudando português. E eu pensei assim, eu vou estudar toda a matéria de português e quando eu souber qual é a banca do concurso, aí eu vou só fazer questões da banca. Mas aí pelo menos eu já vou ter passado por todo o conteúdo de português, né? Então, não adianta eu ir, por exemplo, agora fazendo questões de pronome, fazendo questões de conjunção, fazendo questões de ortografia, se eu não sei qual é a minha banca, porque as bancas cobram diferente. Então, é melhor que eu chegue ao momento que for decidida a banca do meu concurso, já tendo passado por todo o conteúdo programático, digamos assim, e aí quando eu souber a banca, eu só direciono, eu só lapido essas coisas que em algum lugar na minha cabeça já vão estar. Então eu decidi que eu vou fazer assim. E eu acho que eu vou fazer isso em relação às outras matérias também. Eu não vou querer ser especialista de nada. Eu vou tentar saber o básico e quando eu souber a banca, eu lapido. Então eu decidi isso ontem quando eu estava assistindo uma entrevista, acho que é da guria que passou em terceiro lugar no TCU, para técnico ou auditor, não lembro agora, mas ela estava falando isso, que um dos erros que ela cometeu é ela achar que ela tinha que ser especialista em tudo. E eu não tenho essa percepção, assim, que eu tenho que ser especialista em tudo, mas eu acho que eu estava agindo um pouco como isso. Então, por exemplo, essas revisões muito massivas em cima de conteúdos que eu já estudei, sendo que eu não sei qual é a banca do meu concurso. Então, assim, eu vou aplicar isso nas outras matérias também. Fazer essas leituras mais gerais para ter esse primeiro contato com a matéria. E quando eu souber a banca, eu lapido. Aham. A gente tá fazendo bolo de caixinha no micro-ondas na xícara. Bom dia, é sábado, 15 de novembro, agora são umas 8h15. E ontem à noite fiz a live com as gurias do CNU pra estudar a redação, né? Então eu escrevi uma redação e elas são do bloco 6, eu sou do bloco 5. E aí a gente leu a redação uma da outra, corrigiu e tudo mais, e eu vi que assim, eu acho que o meu problema, claro que eu fiz só uma redação até agora, né? Mas eu acho que o meu problema não vai ser o tema em específico, porque eu acho que eu consigo me virar, assim, eu tenho uma certa confiança no edital do CNU, porque eu acho que assim, que a prova objetiva pra mim é a prova disso, porque eu não estava estudando direcionada pra ele, óbvio que nas últimas semanas eu direcionei um pouco, mas eu tenho essa visão ampla desse edital que me facilita muito, né? Mas eu acho que o meu maior desafio vai ser conectar as ideias. Eu vejo, sabe, que eu tenho dificuldade nisso, assim. Mas eu vou estudar, sabe? Vou estudar e vou fazer o que eu puder. Mas essa noite eu já tive pesadelo. Eu sonhei que a discursiva era online, era em casa, sei lá por quê. E aí mas ao mesmo tempo eram muitas folhas que tu recebia, assim,
E eu perdi as minhas folhas de resposta, eu não achava mais uma de jeito nenhum. E são 2 redações, né? Então, fiquei desesperada, porque não ia, eu pensei assim, cara, eu vou fazer na folha rascunho. Mas assim, aí é a mesma coisa que não fazer nada, né? Então, foi muito desesperador. O alívio que eu senti quando eu acordei e eu vi que era um sonho, sério, vocês não têm ideia. Assim, hoje da manhã eu tô com muita preguiça, porque esse sonho, ele me desestabilizou, sabe? Eu tô cansada, na verdade. Eu sinto que eu não dormi bem, assim. Eu também tive outros sonhos. Sonhei que eu tava passando lá pela região que eu cresci e olhando para aquilo tudo com outros olhos, num sentido assim de mais vislumbre em relação à natureza que tem lá. E eu acho que aos poucos eu me tornando uma quase estrangeira do lugar que eu cresci, assim. E eu falo isso também porque ontem eu li uma reportagem da de um idioma que está se perdendo, assim, né, que é o Hunsrück, que é o idioma que eu aprendi primeiro, que é um dialeto do alemão, né. E aí eu vi essa reportagem porque parece que a Gisele Bündchen e o Rodrigo Hilbert também falavam esse idioma. E não ensinaram para os seus filhos, né? Se eu tivesse filhos também não ensinaria os meus, porque a gente vive num mundo onde se fala português, né? Mas aí eu acho que essa perda tá um pouco linkada a isso, assim. Em minha estratégia para hoje, eu não tenho definido ainda o que eu vou fazer. E isso é péssimo, porque corro o risco de não fazer nada. Por mais que eu conheça, eu acho isso difícil. Mas creio que farei o seguinte, eu vou, sabe, passar um café. E aí eu tô pensando em ir lá na biblioteca estudar. Tô com muita preguiça de ir até lá, sabe? Mas acho que pode ser bom. Acho que é o que eu vou fazer. Porque pra dar uma saída do apartamento, né? E hoje já tá. Ah, não, mas hoje tá fechado que hoje é feriado. Vou ter que ficar em casa. Sabe o que eu até prefiro? Então eu vou, sabe, vou passar um café, vou trocar de roupa e dar uma caminhada no sol. E depois eu vou estudar. E aí à tarde eu quero ir pra academia hoje, que vai estar aberto. E e estudar minha redação. Acho que hoje eu vou estudar a redação de novo. Ou será que eu faço isso amanhã? Porque eu ainda tô nesse dilema, assim. Será que eu foco essas 3 semanas na redação mesmo e deixo o TRT pra lá e depois eu volto pro TRT e não olho mais pra outro lugar? Ou será que eu sigo conciliando, assim? Porque eu tenho muito medo de novo depois esquecer, de perder o ritmo, de... Sabe essas coisas? Então, porque é muito custoso tu elaborar o próprio cronograma, assim. É um planejamento. E isso tudo custa tempo. Então agora eu sinto que eu ainda tô planejando desde que eu voltei a estudar. Então, eu acho que talvez eu faça assim, dia não. Talvez. Sério, gente, não tem nada mais gostoso que caminhar de manhã. Esse arzinho da primavera. Ai, que delícia. Ó, já fiz meu cafezinho. Botei minhas metas do dia. Essa aqui de ontem ficou atrasada. Que aí eu vou revisar o Anki hoje pra deixar ele zerado. Então hoje eu quero ir à academia. Eu ia passar na loja de grãos, mas tá fechado. Porque hoje é feriado. Então eu vou estudar redação, Anki e TRT. E 20 minutos eu vou trabalhar na limpeza do apartamento, porque eu vou tentar adotar isso, de trabalhar 20 minutos por dia pra não ficar pra um dia só, né? Eu botei o Anki em dia, estudei algumas horas de direito do trabalho, aí eu fui fazer meu almoço. E enquanto a carne fritava na air fryer, eu decidi limpar o fogão porque ele tava bem sujo, principalmente em volta dele, na verdade. Embaixo, atrás. Então fiz uma limpeza bem pesada e ficou muito bom. O resto da casa ainda está sujo, mas aos pouquinhos a gente vai deixando mais organizado, né? Olhem que céu mais esquisito. Nossa, tô achando muito estranho. Ó, pra lá tá azul e pra lá tá assim. Enfim, eu já botei o Anki em dia, então essa meta já foi cumprida. Levei 1 hora pra botar o Anki em dia e tudo mais.
E estudei 1 hora de Direito do Trabalho. Já trabalhei 20 minutos na casa, na verdade trabalhei mais que 20 minutos na casa para deixar ela limpinha e tal, limpei minha mesa. E fiz almoço, lavei louça, limpei o fogão. Agora eu vou pra academia pra bater minha outra meta do dia. E aí quando eu voltar, eu vejo se eu vou estudar mais 1 hora, pelo menos. O ideal seria eu estudar mais 2, né? Então talvez eu estude mais 1 hora de Direito do Trabalho e 1 hora pra fazer uma redação. Aqui eu tinha voltado da academia e tava um dia bom, tava quente. Eu estava moendo meu café nesse momento e senti uma paz muito grande, assim. Um ventinho bom batendo no rosto, refrescante, o cheirinho do café subindo. E eu ainda tinha uma redação para escrever, mas eu estava com o Anki em dia, meu estudo para o TRT em dia, minha academia em dia, então senti uma profunda paz aqui. Oi, povo, é domingo, são 15 para as 11 agora. Vou começar um pouco mais tarde, porque, enfim, resolvendo a vida. Fiz um mate e vou estudar agora 2 horas de processual do trabalho. E eu quero escrever 2 redações hoje ainda, pra ver se eu consigo escrever 2 em um mesmo dia, pro CNU, né? Chovendo, ó. E agora são quase 3 da tarde. Eu estudei 2 horas de processual do trabalho de manhã. Foi um estudo, assim, caprichado, sabe? Então eu estudei, terminei de fazer a leitura completa, depois eu fui fazer questões. Fiz 50 questões comentadas e próxima vez que eu bater essa matéria eu vou fazer essas 50 questões sem consulta e aí eu vou iniciar o novo PDF. Hoje eu quero revisar o Anki ainda para não deixar mais ele acumular e virar aquela coisa assim expansosa e atrasada. E eu queria escrever 2 redações hoje, então tomara que dê certo, né? Eu vou tentar, vai dar certo. Ó, gente, vou fazer 2 discursivas agora, 2 redações, vou ver se eu consigo. Aí eu já separei aqui os temas, não olhei ainda o que é, mas deixei separado. E aí eu tava sem folha pra responder, né? E aí eu fiz minhas próprias folhas. Então espero que dê certo. Ó, aqui deixei separados os temas. Aqui eu fiz minhas folhas com régua mesmo, acho que ficou bom. Aqui minha folha rascunho. Minhas canetas e vou lá encarar 3 horas. Encarei as horinhas de redação. Foi até um pouco mais fácil do que eu imaginava, também porque caíram temas que eu tinha certa familiaridade, como a Lei Geral de Proteção de Dados e avaliação de políticas públicas. No meio da redação eu achei que eu não ia conseguir porque meu braço começou a dormir. Mas deu tudo certo, fiquei feliz que eu consegui fazer, ainda mais com uma folga de tempo. Então me deu confiança de que no dia eu vou conseguir entregar pelo menos 2. Então acredito que vai dar certo. Terminei. Levei 2 horas e 24 e nossa, tô com muita dor no braço. Sério. Mas que bom que eu terminei. E o tema foi avaliação de políticas públicas, e tinha que falar de algumas avaliações específicas. E o outro tema foi sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, algumas coisas eu não sabia, e aí eu fui colocando assim conforme eu achava, sabe? E por isso está sendo bom fazer essas redações também, porque é uma forma de revisar. Eu fiz até agora uma redação sobre desafios do planejamento estratégico, outra sobre os diferentes tipos de orçamento de programa, desempenho, base zero, e a outra agora eu fiz sobre Lei Geral de Proteção de Dados e avaliação de políticas públicas. Então, assim, até agora nenhum tema me pegou de surpresa, mas o meu desafio mesmo é coesão, é conectar as ideias. Então, mas que bom que eu fiz. Tô feliz que eu arquei com esse compromisso comigo mesma. E eu queria treinar, mas ainda tá chovendo. Então acho que eu não vou. Vou ver o que eu vou fazer o resto do dia. Acho que eu vou descansar. Porque são... Deixa eu ver que horas são.
São 5h30, então acho que eu vou editar o vídeo e postar talvez, ou talvez eu poste segunda, não sei ainda. E nós falamos. Mas é isso, eu tô feliz que essa semana eu sinto que eu voltei, sabe? É muito bom estar de volta, é muito bom lembrar quanto eu quero passar no concurso, é muito bom estar estudando de novo. A vida automaticamente fica feliz pra mim. Encerro esse vídeo neste momento íntimo para dizer que agradeço a todos vocês que estão aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou dizer que eu gostei muito porque foi uma semana que eu retomei meus estudos, retomei meu pique, eu me sinto de volta no ritmo que eu consigo sustentar agora. É isso, gente. Beijos e obrigada por tudo.